Mambos com o chefe indígena, numa simbiose com o projeto Namibe Fala a Verdade, realizou debates na cidade de Undiva, capital da província do Cunene. O jornalista William Tonen foi a figura principal. Saudações, o Senhor esteja convosco. Estamos na província do Cunene, onde vamos transmitir este live, tendo no nosso estúdio vários cidadãos que poderão participar e também um conjunto de convidados, porque ainda recentemente a NFV, Namibe Fala a Verdade, realizou uma atividade aqui. Daí eles serem também nossos convidados. Cedric de Carvalho, jornalista e ativista, coordenador do Namibe Falar Verdade, vai-nos à companhia. Para aqueles que não conhecem, Cedric de Carvalho é um dos jovens que, por ousar ler um livro para aumentar os seus conhecimentos sobre a democracia no mundo e aquela que deveria implementar-se em Angola, esteve nas fedorentas masmorras do regime durante mais de um ano. Ele faz parte do célebre grupo 15 mais 2. Temos também do Cunene, Hermenegildo Aelênio, professor e ativista. É também advogado. Depois temos Armando Chicoca, jornalista e coordenador adjunto do NFV, Namibe Falar Verdade. Com eles vamos peregrinar sobre o Cunene. Por que o Cunene tem sido das províncias de Angola mais discriminadas, quando até é das mais fiéis ao partido que sustenta o governo? Desde as primeiras eleições que esta província tem dado permanentemente 5 deputados ao partido do governo. Infelizmente, a cada ciclo eleitoral, as condições no Cunene não melhoram. E hoje é confrangedor ver populações abandonadas à sua sorte pela seca, pela fome. A miséria entra por nós. Quem anda por esta província não acredita que seja possível que governantes com tanta riqueza acima do solo no Cunene, as pessoas possam passar privações. E há uma situação mais grave que nos preocupa, pois o governador ou governadora do Cunene até têm sobre sua gestão mais gado do que pessoas. E nem o gado é bem gerido, nem as pessoas são também bem geridas. Se hoje formos aos acampamentos de deslocados, que mais parecem campos de concentração, de pessoas condenadas ao sofrimento, é confrangedor dizer que alguém com responsabilidade pública possa fazer isso aos seus compatriotas. Nudez, fome, pior que escravos, pior que os colonos poderiam fazer a um ser humano. Comer-se chumba, que quase não cose, e quando chega a este ponto tem que se aumentar a água para que ela se multiplique e possa chegar a mais bocas. E o conduto, às vezes, são uns bagos de feijão e outros contentam-se só com o cheiro de feijão ou a água que tem a coloração do feijão castanho ou preto. E por que o Cunene
não se desenvolve quando tem uma riqueza acima do solo. E porque o Cunene está a ser também islamizado, porque hoje o comércio é mais facilitado ao mundo árabe do que aos empresários nacionais, que têm quase sempre à porta a AGT. Em cada sanzal, em cada aldeia, existe uma loja de um mamador. O país está a ficar islamizado. Moçambique deveria ser um exemplo. Cabo Delgado. Oxalá não aconteça um paralelo de Cabo Delgado para o Cunene. Mas todo o país está assim tomado. Esta é uma das grandes preocupações. As grandes realizações. A vala que o Presidente da República visitou enquanto esteve nesta província, as obras continuam, mas estão muito lentas. Talvez só por altura das eleições teremos água de Cafu para Camudo. Camado. Ontem mesmo eu fui desafiado porque pretendia ver o que é que de Cunene está de facto vulgarizado, popularizado, e não se consegue comer um prato do Cunene, não se consegue beber uma bebida local. Então nós vamos convidar também os nossos presentes que depois nos acompanhem a provar mahine, o chicundo, o chisangua e o maludo. Aliás, o maludo está aqui, o chisangua está aqui, que nós fizemos questão de oferecer também aos nossos convidados. Mas podemos fazer também um coquetel com petiscos da terra. Assim, teremos o mamungo, teremos o melela metite, que servirá para a nossa degustação. E começamos a dizer aos deputados desta província que pelo menos levem um pouco da culinária do Cunene além mar. Façam como os nossos irmãos da Namíbia. Popularizem o tibone. Nós também aqui temos carne. É sobre esses problemas que nós vamos aqui dissertar. E a primeira palavra vai justamente para o coordenador do NFV. Por que se escolheu a província do Cunene no seu nível? Obrigado. Saudações a todas e a todos. Namíbia, fala a verdade, já cá esteve nesta sala no sábado, onde realizamos a conferência sobre o exercício da cidadania nas comunidades afetadas pela seca no sul de Angola. E contamos então com a participação até de algumas pessoas que hoje também estão cá a nos assistir, dentre elas preletores como Hermenegildo, aqui o nosso advogado, Xavier, o jornalista Xavier Polinal, que está ali na plateia, a nossa amiga genitória também, Indimut, está ali também na plateia, e por isso nós já estamos aqui, digamos, já há uma semana, porque já que estamos há uma semana a interagir localmente para constatar os problemas aqui do Cunene. E foi no sábado que, com moradores, aqueles pessoas da comunidade, com bastante trabalho feito em prol do Cunene, puderam então, digamos, abordar em profundidade os problemas.
Mas como sabemos, ou como todos aqui na sala devem saber, o tema que era o exercício da cidadania nas regiões afetadas pela seca ficou também, o próprio exercício ficou maculado por um boicote deliberado, orquestrado pelo MPLA ao nível aqui da província do Cunene. Ou seja, queríamos abordar e abordamos a questão do exercício e o MPLA fez questão de provar que o exercício da cidadania aqui ao nível da província não é bem-vindo. E isto é parte da resposta à questão colocada. Por que escolhemos o Cunene? Quando me fala a verdade, desde setembro do ano passado, que tem estado a implementar um programa denominado Promoção da Liberdade de Imprensa e de Expressão na região sul e leste, e abrange especificamente 3 províncias. Não podíamos cobrir todas as províncias que fazem parte da região sul e leste, mas escolhemos algumas de forma simbólica e é estas com quem temos trabalhado. Já estivemos na Lunda Norte, no Namíbia é o centro do projeto e agora também estamos aqui no Cunene. Percebemos que havia uma lacuna e porque o Cunene e não outras províncias aqui do sul. Podíamos também, por exemplo, abarcar ou até preferir a Huila. Nós preferimos o Cunene exatamente porque percebemos que havia uma grande lacuna, um vazio, uma inexistência quase do Cunene na questão da cidadania, na promoção, no exercício da cidadania localmente. Nós não ouvimos, não ouve-se, o Cunene não se faz ouvir para o resto do país. Referi aqui no sábado que normalmente apontam o Cunene como a última província do país. Começam Cabinda a Cunene. Eu disse, esta questão até de última província ou primeira província é uma questão meramente geográfica e não se coloca bem assim. Podia ser o contrário. Podia ser Cunene a Cabinda. Mas a questão está exatamente ali. Por ser já é apontada como uma última província do país, e é esta a última província do país de que menos se fala. E menos se falando, menos as pessoas estão protegidas para o exercício da sua cidadania, para o exercício das liberdades constitucionais, garantia de direitos, cumprimento dos seus deveres, também todos os temos enquanto cidadão, e exercer a cidadania, que é duplamente um direito, é também um dever. Infelizmente, como já referi, fomos recebidos com uma amostra do quanto é difícil exercer aqui a cidadania, mas também foram nossos preleitores aqui e a nossa preletora que deixaram claro as dificuldades que têm para poderem exercer esta cidadania. Aqui o advogado Alieng certamente vai poder falar mais os contornos e as dificuldades que tem tido ao fazer o seu trabalho. Cedric, já voltamos um minuto. Alieng, o seu minuto inicial. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, como é que praxe, é de louvar a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. A Ele toda a honra, todo o poder e glória para sempre. Mais uma vez a palavra do Senhor diz: saboreia e vede como o Senhor é bom. E o Cunene hoje está a testemunhar mais um grande evento. Estou aqui, sou pequeno, mas estou diante de 2 grandes feras. Primeiro, que é o Dr. William Toné, depois tem o Dr. Armando Chicoca, que quando eu cresci já os ouvia falar, e hoje estou aqui. E o Cedric, que também é meu companheiro de luta, temos a mesma idade. Portanto, primeiro só de agradecer, primeiro na me fala a verdade, e o nosso cota aqui, William Toné. O que é que temos a dizer? Fizemos uma reflexão sobre o Cunene. Primeiro vimos que o Cunene, qual é a pergunta? Por que o Cunene não desenvolve? Por que o Cunene encontra-se sempre estagnado? É uma pergunta
que todo mundo quase quer saber. Mas fizemos uma análise. Primeiro, Cunene teve 7 governadores, Cunene teve 21 deputados em 4 ciclos nacionais, 4 ciclos eleitorais, mas o Cunene continua na mesma estaca. Cunene é que forneceu desde 1979 tropas à Guarda Presidencial da República de Angola. Guardamos o camarada presidente José Eduardo dos Santos até 2017. E estamos a guardar hoje o presidente João Lourenço até neste possível momento. O Cunene ofereceu tropa para isso. E a nossa reflexão foi no seguinte: então guardamos a mais alta magistratura da nação e estamos no mais baixo grau da nação? São perguntas que fomos nos fazendo. Mas agora perguntamos o porquê esta debilidade. Se nós temos uma democracia representativa, temos uma Constituição que se funda na dignidade da pessoa humana, por que esta regressão? Apenas para ressalvar um único governador que tivemos, que tirou a província do marasmo. Eu não digo até no marasmo do ponto de vista material, mas digo o marasmo do ponto de vista intelectual, que é o doutor professor Vitalino. Fez alguma coisa do ponto de vista da política educativa. Fez alguma coisa. Me recordo quando entrou, mandou todos os funcionários estudar e fez-lo à margem da legalidade, porque nós comprovamos na altura do recadastramento. Estava-nos pedindo documento de bolsa de estudo e fomos descobrir que afinal o professor doutor de Galela fez-lo à margem da legalidade do Estado. Mas São Tomás de Aquino diz: toda lei que é injusta não é para ser cumprida. E o doutor de Galela partiu por isso. Mas a ele tem uma referência especial. E nós somos seguidores dessa política educativa do professor de Galela. É muito triste quando vemos que pessoas hoje impedem a cidadania na província do Cunene. Portanto, tudo isso vamos nos perguntando por que o Cunene está estagnado. A resposta é única. A nossa governação foi sempre submissa. Nunca tivemos uma governação independente, imparcial, defensora da dignidade do povo do Quanhame. Quando digo Quanhame, na perspectiva do Cunene. Ficamos na perspectiva Armando Chicoca. Muito obrigado, chefe indígena, que trouxe os mambos do chefe indígena aqui em Diva. A minha intervenção inicial, gostaria de dizer a todos presentes aqui, porque entendo que são os presentes que precisam de conhecer um pouco quem são as pessoas que estão aqui. Eu quero vos dizer, de viva voz e no fundo do coração, o Dr. William Toné, que é o chefe indígena, nós chamamos chefe indígena. E talvez depois vamos pedir que o Cota William Toné também diga aí a nossa plateia, porque é que é chamado chefe indígena. Todos nós viemos, trabalhamos e ainda continuamos a trabalhar pelo Folha 8. Então, tanto eu como o Cedric de Carvalho, quero aqui dizer que a minha preocupação neste momento não é falar, portanto, dos problemas do Cunene. Os que vão falar dos problemas do Cunene são vocês. Eu quero vos dizer que estão diante de um grande homem, que é o William Toné, dinossauro da comunicação social, a imprensa privada, o homem que, depois da morte de Ricardo de Melo, morto, porque depois a história vai contar isso, ele com uma sua folha como esta, criou um jornal, que é o Folha 8. Então eu acho que este é o homem que vocês precisam de conhecer, porque muitos de nós, a coragem que nós temos de estar aqui no Cunene, uma terra que todos nós sabemos que é uma terra, portanto, de ditadura marxista-leninista, que nós estamos a sentir isto no corpo e na alma, e eu falo porque eu não tenho medo com ninguém, portanto, aliás, já sou cinza, já queimei várias vezes. O William Toné é um jovem com uma história, eu digo jovem, é mais velho. Aqui na mesa, depois do Cota William Toné, aqui sou eu, que já tenho mais de 60 anos.
mas eu acho que os jovens daqui do Cunene precisam de conhecer a coragem, a tenacidade, o heroísmo deste grande homem. E também precisam de conhecer as pessoas que estão aqui na mesa. Porque nós estamos agora a deixar um legado. O Conta William Toné deve ser, e eu acho, porque eu também sei, é o jornalista com mais recorde em termos de processos. Porque a ditadura marxista nunca perdoou aqueles que de fato dão voz aos angolanos sem voz. O Conta William Toné foi a pessoa que depois da morte do Ricardo, que foi assassinado naquela época, ele surgiu com Folha 8 e até hoje. E é o único jornal em Angola que posso afirmar que neste momento está ao serviço do cidadão. E como pode ver, esse equipamento que estamos aqui a ver, tudo que estamos a fazer aqui é um exercício de democracia. Então nós estamos aqui para dizer que não vamos ouvir pessoas a preciso conhecermos as pessoas e também dizer que nós também podemos. E acreditar que nós também podemos. Porque o grande problema do Cunene é que as pessoas não se acreditam. E eu vou apresentar mais uma pessoa que está aqui dentro. E também quero vos dizer que o caso concreto do Cedric, ele é dos 15 mais 2, conforme disse o Dr. William Toné. E vocês sabem que os 15 mais 2, havia infiltrações, havia indivíduos, e aqui no Cunene a coisa é a mesma. Muitos jovens andam aqui, ativista, mas no fundo estão no serviço de alguma coisa que não sei. Eu acho que estamos a perder tempo. Pensar que ser bufo, pensar que ser informador, pensar que estamos não sei o quê, defender causas perdidas, é defender o Estado. Defender o Estado, é isso que nós estamos a fazer aqui. Porque a democracia está plasmada na lei, na Constituição. O heroísmo de William Toné devia ser um exemplo. Olha, William Toné é o único homem, aqui o único angolano, que conseguiu, numa situação muito conturbante, onde a guerra em Angola era uma festa, portanto ele conseguiu unir os dois beligerantes, que são as fábulas e as falas, o general Ben e o general Garneiro, na mata. E conseguiu, foi o primeiro encontro dos militares para acabar com a guerra. Mas, como nós em Angola não gostamos de pensar, não gostamos de buscar fatores, factos e enfim, olha quem ainda dissesse, não, eu não tenho nunca coisa. Mas as fotografias, os depoimentos, as pessoas que hoje ainda estão em vida, confirmam isto. Então, meus senhores, eu não vou te falar de camarada, porque se fôssemos camaradas, devíamos nos tratar. Não, eu daqui a bocado, e obrigado, Armando Chicoca, não vai haver babete para mim. Portanto, eu sou apenas uma gota neste longo oceano que banha o nosso país. Cunene vai ser o primeiro tema. Por que o Cunene, uma província rica, passa fome? E nós dissemos que o Cunene é uma província rica que passa fome muito pela incompetência da nossa governação. Nós podemos desenvolver o Cunene, impedir que as pessoas passam fome, se tivéssemos uma política hídrica primeiro, capaz de não só trazer poços de água que poderiam ser movidos com uma riqueza que Deus nos ouça, não possa também ser entregue ao capital estrangeiro. O que não falta no Cunene é vento e sol, energia eólica e a energia solar. Fontes capazes de gerarem energia, mesmo sem nós precisarmos ainda de toda a potência de Ruacana. Ademais, nós temos o gado para desenvolver este país. Fazer do Cunene a capital do cabedal da África Austral e, quiçá, de África. O que é que nós temos, afinal, aqui no Cunene? Nós temos gado. Um governo responsável com o gado, que representa 1 em 4, poderia, no norte do Cunene, montar uma primeira fábrica de cortumes.
outra fábrica de curtumes no sul, no leste e no oeste, só com a pele do gado. O gado morre, ele é despelado e perde-se a pele sem um aproveitamento, porque não temos fábricas que não custam mais de 150 mil dólares, que podem ter financiamentos para empresários ambulantes, seriam investimentos proibidos a estrangeiros, para aproveitarmos a primeira peça do bolo. Aproveitada a carne, o boi tem ossos. E com os ossos iríamos fazer mais uma indústria. A indústria que iria fazer aproveitamento dos ossos para fazer ração para os animais, com os ossos. Bom, mas então há a terceira. Antes de nós começarmos a triturar o osso do gado, nós tiramos